E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mergulhar aqui no quarto livro, tá? Da série do Percy Jackson, que é Percy Jackson e os Olimpianos, que é o início, né, de toda a jornada do Percy. E aqui o quarto livro a gente fala sobre a Batalha do Labirinto, que é onde a gente vai conversar ali sobre toda essa aventura que Percy, e junto com a Annabeth e com alguns amigos, enfrentam nessa batalha contra Cronos e meio que perdidos num labirinto onde, na realidade, algumas pessoas conhecem o segredo, mas eles precisam de algo a mais para chegar até o destino que eles desejam. Então, bora conhecer mais sobre essa história para que a gente possa conversar um pouco sobre esse livro. Olha, se você ainda não me conhece, se você ainda não viu nenhum vídeo desse canal, eu quero realmente te desejar aqui que você seja bem-vindo a esse canal, tá? Aqui a gente fala sobre literatura, eu trago aqui algumas resenhas, né, dos livros que eu estou lendo para vocês acompanharem, entenderem um pouco mais sobre toda a trajetória, como eu me senti, entender um pouquinho ali do autor também. E também compartilho alguns vídeos ali, né, falando sobre as minhas escritas. Vou começar a compartilhar também outros conteúdos ali, falando sobre a questão da criação mesmo, de maneira criativa da escrita. Então, se você gosta desse tipo de assunto, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, para que você possa realmente acompanhar tudo que a gente vai falar por aqui. E vamos lá para o nosso vídeo para que a gente possa falar sobre esse livro, né? Bom, primeiramente, a gente precisa trazer aqui primeiro, né, um resumo aqui do livro. Então, principalmente, o Percy Jackson está ali numa jornada, numa batalha, né, contra o Cronos, que a gente já acompanha nos livros anteriores. E nesse livro em si, ele está buscando uma nova escola, ou seja, ele ainda chega em um local para conhecer a sua nova escola após ali suas férias de verão. E no meio, né, desse conhecer uma nova escola, ele é surpreendido por um ataque de monstros novamente, né, mais uma vez. E ele, com a ajuda da Mortal, que ajudou ele no livro, né, ali que a gente acompanha anterior, ele acaba sendo auxiliado, né, por ela a ser salvo desses monstros. E depois, junto com a Annabeth, ele retorna ao acampamento Meio-Sangue. Mas que é o sentido desse livro? A missão principal é a seguinte: Cronos está fazendo um plano, né, realmente para atacar e acabar com os deuses ali no Olimpo. E, de certa forma, Percy é um dos mais buscados, né, pelo Cronos, porque a profecia diz sobre ele, que é o que a gente já viu nos outros livros. E realmente, para poder evitar que um ataque aconteça ou que eles peguem o Percy, eles têm que descobrir como entrar no labirinto e salvar, de certa forma, eh, o acampamento e salvar o Olimpo, de certa forma. Então eles começam essa jornada para que eles consigam salvar de alguma forma. Primeiro que a gente precisa dar algum destaque para algumas coisas. Primeiro, a profecia que sempre está presente, né, em todos os livros do Percy Jackson. A gente também vê ali algumas revelações ali sobre o Nico, né, que a gente viu que ficou meio perdido. A gente tem ali a menção ali a algumas seres e alguns deuses da mitologia de forma mais representativa do que antes. A gente também tem ali o encontro do deus Pan que Grover sempre buscou. Então a gente tem muitas coisas que acontecem nesse livro. Primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: a leitura, em cada momento, a cada página, a cada nova aventura, faz com que nós, leitores em si, queremos continuar essa leitura, queremos continuar vindo para o próximo capítulo. Sabe aquela leitura onde você está ali, lê um capítulo e aí você fala: "Não, só mais um. Não, só mais um". É exatamente dessa forma que eu acabei me sentindo. A gente também ali acompanha um certo crescimento nos personagens, principalmente quanto a questões mais profundas e mais emocionais, de certa forma, né.
Ali a gente tem alguns momentos ali engraçados, momentos mais difíceis, momentos ali, que deixam a gente com dúvidas realmente, né. Então, muitas coisas acontecem dentro desse livro para nos permitirem continuar lendo essa história. E isso é muito interessante em qualquer livro que seja. Então esse livro é uma boa para que você possa fazer a leitura e se apaixonar ali mesmo por essa jornada maravilhosa que Percy, vive durante, o acampamento, durante toda esse livro, né. Ah, agora que a gente conversou um pouquinho aqui sobre algumas coisas que acontecem, vamos falar um pouco sobre as curiosidades interessantes. Esse livro aqui é o penúltimo livro da série dos Olimpianos. E ele foi lançado em 2008, né, que ele fecha o arco, né, antes do próximo livro, né, que é o último Olimpiano. Como eu já comentei, né, ele somente essa série dos Olimpianos venderam mais de 180 milhões de cópias. Então olha para vocês verem o quanto que Rick Riordan alcançou o público, né. Principalmente, a inspiração na mitologia, né, que ele utiliza nas suas histórias, né, principalmente de Percy Jackson de maneira geral, o conhecimento que ele tem dentro dessa mitologia é gigantesco. A gente também já falou um pouco, né, que as histórias dele meio que ele contava para o seu filho, né, que também tinha TDAH e dislexia. Então, hã, ele usa essa história mesmo como uma adaptação para mostrar que não é tão complicado, de certa forma, você ter e que você tem coisas boas, mesmo tendo um diagnóstico como esse, então é uma coisa boa, né. E, além disso, né, a gente teve já adaptações dessa série, né, dessa saga ali dos Olimpianos para filmes, né, e séries, então a gente pode acompanhar também as adaptações dele. Agora que a gente conversou um pouco sobre essas curiosidades, sobre um resumo mais ou menos um resumo do livro, eu posso falar aqui um pouco da minha visão do que eu senti como leitor, né. Primeiro, que uma coisa que sempre me chamou a atenção, acho que desde o primeiro livro do Percy Jackson, foi essa mistura muito bem trabalhada da mitologia com, essa aventura e sem deixar de fato a mitologia chata ou realmente, sem graça durante essas explicações. As explicações são colocadas no meio de uma batalha, às vezes, mas são colocadas também em alguns momentos de explicação que ainda assim, se mantêm interessantes, pelo menos na minha visão pareceu bem interessante e eu gosto desse tipo de informação sendo colocada, né. Aqui nesse livro também a gente vê ali alguns, pequenos indícios, né, de uma conexão ali entre o Percy e entre a Annabeth, né. Meio que eles demonstram, mas ao mesmo tempo não demonstram, e aí a gente fica: "Será que eles vão ficar juntos? Será que eles vão fazer alguma coisa? Será que eles vão ter um romance adolescente ali naquele momento ou não?". Então traz um pouco dessa dúvida ali durante a leitura. A gente também tem aqui, né, eh, aquela simples jornada do herói que, por mais que a gente saiba o que vai acontecer, a gente sempre espera, né, que sempre o herói meio que, sempre se safando de alguns problemas. E isso acontece também aqui na história do Percy Jackson. Então, a gente meio que, vivencia todas as aventuras vivenciando as experiências e as emoções que os nossos personagens sentem. Principalmente quando a gente já está mais conectado com a história, né, igual como é o caso, né, já é o quarto livro que eu estou lendo da saga, e a gente já meio que conhece, a forma de falar, a forma de conversar, a forma de reagir em algumas situações, então a gente vai se tornando mais próximo dos personagens. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha visão realmente como escritor, de fato. Ah, sempre a gente pode tirar alguns aprendizados, mas dentro desse livro, acho que o principal aprendizado que a gente pode tirar é o seguinte: nesse livro, o maior ensinamento que eu acredito
que pelo menos para mim foi muito útil e talvez para você escritor também seja, é de como você, ao invés de falar através de diálogos, né, eh, das reações, das emoções, né, dos personagens, é mostrar através de ações essas emoções. E o Rick Riordan conseguiu demonstrar isso muito bem ali no livro, nas cenas ali que, de certa forma, mostram ciúme ali de Annabeth, né, assim como ele mostra a a visão ali de Percy com dúvida nesses momentos, sem saber o que estava acontecendo, né. A outra coisa que a gente também pode prestar atenção é as cenas de batalha sendo detalhadas, né, e que realmente a gente consegue visualizar essas cenas acontecendo. E é essa forma que nós devemos fazer como escritores, né. Ali também a gente encontra, de um ponto que eu achei muito importante, é algumas mensagens dentro do texto que a gente pode levar para a realidade, né, ali no finalzinho, mais ou menos no final, a gente tem ali um discurso, né, do deus Pan, falando um pouco sobre a questão, de cada um fazer a sua parte para preservar a natureza realmente. Então, isso eu acho interessante. E nós escritores temos que estar observando essas coisas enquanto escrevemos, enquanto preparamos a nossa história. Então, essas 3 informações que eu acho muito interessante para que nós possamos usar realmente nas nossas histórias, nas nossas criações. Antes da gente poder realmente, falar um pouco mais sobre o nosso livro, eu quero te pedir o seguinte: se você viu esse vídeo até agora, curte esse vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal se você ainda não tiver se inscrito, porque isso é muito importante e também me ajuda a continuar trazendo mais informações para vocês, compartilhando também as minhas leituras com vocês. Se vocês quiserem acompanhar outras redes sociais também, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Se quiserem também, comprem o meu livro. Eu escrevi um livro, não é ainda um de fantasia como este, mas está em produção os livros de fantasia, então aguardem ainda, mas vão me acompanhando como escritor para vocês acompanharem as minhas obras, aquilo que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, vamos para nós finalizarmos o livro, para mim dar a minha avaliação sobre a leitura desse livro. Bom, vamos aqui à nossa nota, né, desse livro. Se a gente colocar numa escala de 0 a 10, a gente vai ter aqui um 9,5 desse livro. Ele é muito bom, mas eu ainda gostei bem mais, do livro anterior a esse, né, eu gostei bem mais dele, mas ainda assim é um livro excelente e eu recomendo mesmo para que você que gosta de livros de aventura, de fantasia, né, e meio que sair um pouco, dessa vida nossa cotidiana tão maçante, é uma boa história para você começar a ler. Realmente fala muito sobre amizade, sobre coragem, sobre realmente a mitologia, principalmente, e sobre várias aventuras, batalhas, lutas. Então, tudo isso a gente encontra nesse livro. E uma outra coisa é que esse livro, ele é perfeito não somente para jovens, que a gente, né, geralmente pensa que esses livros mas para nós adultos também essas, histórias, essas narrativas nos fazem, meio que se distanciar um pouco das preocupações que acabam nos deixando mais ansiosos. Então, a leitura nos ajuda nesse processo também. Então, faça essa leitura que você vai gostar também. Agora, eu quero fazer uma pergunta. O que que você achou? Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que que você achou desse livro, tá? Qual foi a sua cena favorita, né, no nesse livro? E uma outra coisa, é, se você gostou, logo mais a gente vai ter ali um vídeo falando sobre o último livro dessa saga, para que a gente possa comentar um pouquinho mais. Então, se você gosta desse tipo de assunto, espere mais um pouquinho que logo vai sair esse vídeo. Então, eu te aguardo nos próximos vídeos. Até mais.